Olá, meu amado, minha amada, juntos aqui na Rede Paulista, graças a Deus. Eu desejo realmente que a paz do Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador, esteja com você, meu querido, minha querida. Vamos lá? O evangelho que nós estamos meditando, lembrando que tem o evangelho do dia e sempre na primeira parte do programa eu costumo fazer uma explicação, uma meditação, um estudo da palavra, de um trecho da palavra de Deus, para que você conheça cada vez mais a palavra santa do Senhor. Continuamos no evangelho de Marcos, capítulo 2. Lembramos, Jesus voltou para Cafarnaum, para sua casa, a casa de Simão. Uma tal multidão estava reunida ali, que ninguém podia passar pela porta. Diz a palavra de Deus que quatro amigos levaram um paralítico numa cama. Como eles não conseguiram chegar até Jesus, o que eles fizeram? Destelharam a casa, desceram o paralítico até a presença de Jesus. E diz a palavra que Jesus, vendo-lhes a fé, ele disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Continuação. Ora, estavam ali sentados alguns escribas que diziam uns aos outros: Como pode este homem falar assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Mas Jesus, penetrando logo com seu espírito nos seus íntimos pensamentos, disse-lhes: Por que pensais isto nos vossos corações? Vejo, irmãos, que Jesus sabia exatamente o que os escribas estavam pensando, o que os escribas estavam falando. Jesus, ele é Deus. Jesus é Deus. No capítulo 20 do Evangelho de São João, Jesus, pela segunda vez, aparece ressuscitado aos discípulos. Na primeira aparição, no domingo da ressurreição, os discípulos estavam reunidos, 10 discípulos, 10 apóstolos. Um deles não estava presente, que era Tomé. Um havia cometido suicídio, Judas Iscariotes. Outro, que era Tomé, não estava presente na primeira aparição. Quando falaram para Tomé que Jesus estava vivo, ressuscitado, Tomé disse: se eu não tocar no buraco dos cravos, de suas mãos, dos seus pés e da ferida, do lado aberto pela lança romana, eu não vou acreditar. Então, pela segunda vez, no segundo domingo da ressurreição, Jesus aparece, vai até Tomé. Tomé, diz a palavra de Deus, depois disse a Tomé: Introduz aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Põe a tua mão no meu lado, não sejas incrédulo, mas um homem de fé. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Portanto, Jesus, ele é Deus. E se ele é Deus, então os três atributos divinos, que somente Deus tem, ninguém mais tem, esses três atributos: onipresença, onipotência e onisciência. O que significa onipotência? Jesus, ele pode absolutamente tudo, porque ele é Deus. Lembram o que Tomé falou? Meu Senhor e meu Deus. Jesus é Deus. E como Deus, ele é onipotente. Jesus tem todo o poder nas suas mãos. Jesus, ele é onipresente. Ou seja, Jesus, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, só com exceção do inferno. O inferno é a ausência absoluta de Deus. E ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ou seja, ele sabe tudo. Isso mesmo. Onipotente, ele tudo pode. Onipresente, está em todos os lugares, menos no inferno. E onisciente, ele tem toda a ciência, ele tem todo o conhecimento. Diz a palavra que Jesus penetrou no coração e na mente daqueles escribas. Por quê? Jesus, penetrando logo com seu espírito nos seus íntimos pensamentos, disse-lhes: Por que pensais isto nos vossos corações? Jesus perdoou o pecado daquele homem, daquele paralítico. É interessante, irmãos, que Jesus perdoou os pecados. Jesus não disse para aquele paralítico: você está curado. Depois ele fala. Primeiro, ele diz: os teus pecados estão perdoados. Por quê, irmãos? O que causava paralisia naquele homem? O pecado. É isso que o pecado faz. O pecado paralisa a pessoa. Pode levar a pessoa, inclusive, à doença física. Por quê? Porque o pecado, irmãos, ele é como um lixo que traz o que é ruim, que traz o que é mal para a alma, para o coração, para a mente da pessoa
que se deixa dominar pelo pecado. Diz a palavra: por que pensais isto nos vossos corações? Percebam, no coração. No Evangelho de Marcos, no capítulo 7, Jesus ele diz: é do coração do ser humano que sai tudo que é mal. Por isso que nós devemos pedir ao Senhor um novo coração. Está escrito em Ezequiel 36, versículo 26. Deus faz uma promessa: eis que tirarei do teu peito o coração de pedra e colocarei nele o coração de carne. Peça isso. Jesus sabe exatamente quando você está com o pensamento nele e quando você não está com o pensamento nele. Jesus sabe exatamente, porque ele é onisciente. Como ele sabia dos escribas, ele sabe de você e de mim. Quando eu estou na presença dele e quando eu não estou. Quando eu estou no pensamento dele e quando não estou. Quando eu estou com o coração, no coração dele e quando eu não estou com o coração dele. O Senhor sabe exatamente o que se passa com você e comigo. Que ele possa abençoar você. Breve intervalo, voltaremos com a palavra do Evangelho. Meu amado, minha amada, de volta com a palavra do Evangelho, o Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículo 31 ao 35. São Lucas, capítulo 7, versículo 31 ao 35. Disse Jesus: a quem compararei os homens desta geração? Com quem se assemelham? São semelhantes a meninos que, sentados na praça, falam uns com os outros, dizendo: tocamos a flauta e não dançastes. Entoamos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que nem comia nem bebia vinho, e dizeis: ele está possuído do demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: eis um comilão e um beberrão, amigo dos publicanos e libertinos. Mas a sabedoria foi justificada por seus filhos. Palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, Jesus hoje, ele questiona aquela geração, a geração dele, aquelas pessoas que conviviam com ele. Com que se assemelha aquela geração? São semelhantes a meninos que, sentados na praça falam uns com os outros: tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes. Por que Jesus está falando isso? Está falando dos profetas do Antigo Testamento. Os profetas vieram, falaram, anunciaram. Lembramos Jeremias, lembramos Isaías, lembramos Daniel, lembramos Oséias, lembramos tantos outros profetas. Mas diz a palavra de Deus que o povo de Israel continuava ainda com o coração duro, continuava ainda sem aceitar o Salvador, continuava ainda procurando viver um judaísmo de aparência. Lembrando que o judeu, ele tinha que cumprir 613 leis, 613 mandamentos. É verdade, além dos 10 mandamentos maiores do Decálogo, que Moisés recebeu no Monte Sinai, o povo ainda tinha mandamento e ordenança e lei e ritual para tudo. Então, o judaísmo era uma religião essencialmente de exterior. Por isso que Jesus condenava. Jesus, na verdade, não estava condenando o judaísmo em si. Ele estava condenando o mau uso da religião, o uso errado da religião, a interpretação distorcida da religião. Por isso que ele diz, como meninos que tocaram flauta e eles não dançaram, entoaram lamentações e não choraram. Aí veio João Batista, que nem comia pão, nem bebia vinho. E o povo ainda dizia que ele estava possuído pelo demônio, porque ele não comia, ele não bebia, vivia no deserto, se cobrindo com peles de ovelha, de camelo. Aí veio o Filho do Homem, Jesus, que comia e bebia. Eles começaram a criticar Jesus. Por quê? Falavam que Jesus era um comilão e um beberrão. Amigo dos publicanos, Jesus chamou Mateus. Mateus era um publicano. Publicano era um pecador público. Cobrador de impostos era considerado um publicano. Jesus entrou na casa de Zaqueu, capítulo 19 de Lucas. Olha lá.
E eles dizem, é um comilão, um beberrão, amigo dos libertinos, dos pecadores. Na casa de Simão, lembram? Na casa de Simão, Evangelho de João, Jesus vai na casa de Simão, aquela mulher, aquela prostituta, lava os pés de Jesus com as suas lágrimas e seca com seus cabelos. Jesus é tocado por uma pecadora, por uma prostituta. Por isso que eles dizem, um comilão, um beberrão, amigo dos publicanos, dos pecadores, dos libertinos. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Ou seja, a sabedoria que vem de Deus para aceitar Jesus verdadeiramente como Senhor, como Salvador de Israel, como Filho de Deus. Deus como é o Pai, o Filho é igual ao Pai na divindade. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, assim como no tempo de Jesus, hoje também não é muito diferente, não é verdade? Porque se você prega o Evangelho, você é criticado porque você prega o Evangelho. Se você não prega o Evangelho, você é criticado porque você não prega o Evangelho. Se você louva a Deus, você é criticado porque louva a Deus. Você não louva a Deus, você é criticado porque não louva a Deus. Então, a crítica está sempre presente. No tempo de Jesus, chamaram Jesus de beberrão e comilão. Chamaram Jesus de Beelzebul, príncipe dos demônios. Ora, se chamaram o Filho de Deus, o Santo dos Santos, o Leão de Judá, se chamaram Jesus de Nazaré, de Beelzebul, de comilão, de beberrão, o que vão falar de mim, o que vão falar de você? Mas nós não devemos temer. Não. Aqueles que combatem a nosso favor são um número maior do que aqueles que combatem contra nós. Lembramos da história lá no Antigo Testamento, capítulo 6, de 2 Reis, no tempo do profeta Eliseu. O que o profeta Eliseu respondeu para o seu servo? Os que combatem a nosso favor são um número maior dos que combatem contra nós. Que Deus abençoe a todos. Até amanhã, se Deus quiser.